Saúde, força e luz. Estamos na Mata do Leão, numa noite lindíssima, em homenagem ao Colégio Quarupi, com a bondade do pessoal aqui, da equipe do Garrefa, que abriu o bar só para gente, só para nós podermos gravar nesse momento de pandemia, para que nessa cadeira, que se sentam as pessoas ilustres e que pensam a cidade de Sertãozinho, como você já sabe, esta semana estamos falando com o doutor Léo Meira. Um migrante como eu, aliás, ele estava me dizendo, são 48%, eu não sabia dessa porcentagem de migrantes na cidade de Sertãozinho. Então, é uma cidade acolhedora, é uma cidade de famílias e que a gente vem para cá e fica encantado. Você estava fazendo o mapa aí da migração para cá. Por favor, doutor. Com certeza. As minhas funções de juiz de casamento, me possibilitam ter acesso a informações que são públicas, tá, pessoal? Não é nenhum privilégio. Sobre nascimentos, óbitos, migração, movimentação de pessoa. Mas esse dado, professor, foi tomado por mim por curiosidade em 2008, 2009, quando vereador, para poder entender qual seria o eleitorado, as necessidades das pessoas que aqui vivem, como nós nos portaríamos como homens públicos, gestores da administração, ou pelo menos legisladores, para atender essa população. E aí tive, gosto muito de ler, de estudar, de me informar e tomei esses dados de que nós, em 2009, e esses dados não alteraram muito, dos migrantes somos, migrantes, talvez por muitos espectadores que não sabem, o professor aqui vai ajudar também a complementar, é aqueles que migram dentro do país. O imigrante, ele vem do exterior, o migrante, ele migra dentro do seu próprio país. E nós, em Sertãozinho, somos 48% da população. E outro dado curioso, eu sou baiano, o professor Egídio é de qual região? De São Paulo, capital. Capital, mas nós temos aqui também muitos mineiros. O professor está aqui dentro do próprio estado, Digamos que é um migrante nativo. Eu sou um migrante forasteiro, digamos assim. E nós temos uma curiosidade muito interessante. Sertãozinho é uma cidade muito acolhedora, como o professor falou, e recebe muito bem o seu migrante, o seu imigrante. E das regiões que mais exportaram pessoas dentro do Brasil, é o Nordeste brasileiro, claro, É o maior exportador de gente para esse Brasil afora, principalmente para São Paulo, E a capital nem se fala, que é a maior capital nordestina do país, é São Paulo. Um dado curioso é que nossas regiões que mais exportaram é a região de Paramirim, Érico Cardoso, Livramento, Brumado, Guanambi, aquela região do sudoeste baiano. E a região mineira que mais exportou pessoas para cá foi a região de Tambacuri, Nova Módica, a terra da linguiça, lá que eu não... Jampruca, Governador Valadares, Teoflotone, enfim, a região do Vale do Rio Doce. Vale do Jequitinhonha, um pouco mais para o nordeste, para o norte do estado de Minas Gerais, são as regiões que mais exportaram migrantes para Sertãozinho. Um brinde porque sextou. Um segundo brinde. Com muita alegria. É preciso que se diga. Precisa beber, Precisa beber. É preciso que se diga contra os preconceituosos. E você vai assinar junto comigo, como não fosse na Câmara, ninguém migra para ser vagabundo. O migrante e o imigrante, a pessoa que imigra vem para trabalhar, vem para dar o sangue e ele luta muito. E nas cidades onde eles são bem recebidos, a cidade prospera. Você me disse que é libanês, tem mais libanês no Brasil do que no Líbano. O Brasil sempre recebeu muito bem os libaneses. Aliás, os libaneses, feito uma pesquisa no mundo, qual é o melhor imigrante? Qual é o migrante que vem para trabalhar e fica rico? É o libanês. Em qualquer país do mundo, o libanês é o cara que vem dar o sangue, monta o lojinha, monta o lojinha, fala, primo, nós vai fazer muita
negócia, né? E lembrou os seus passados, não? Nós vamos fazer muita negócia, né? Eu adoro os libaneses de São Paulo, eles são maravilhosos, grandiosos comerciantes. Um dia eu uso 40, eu sou baixinho, mas eu uso 44 de sapato. Eu entrei na loja, a loja apagada. O cara ficava do lado de fora com a luz apagada, para não gastar, você sabe disso, né? Com a luz apagada, para não gastar, para não ser... Só acendia quando entrava, uma só. Você ia andando pela loja, ele acendendo e apagando. Aí eu pedi um par de sapatos, falei, eu uso 44. Ele me apareceu com um tênis 42. Falei, mas não vai servir. Serve, pode levar que serve, né? Não tem jeito, ele quer vender. Eu falei, não, muito obrigado, né? Mas é um migrante maravilhoso. Aqui o que você disse, o Nordeste é o maior produtor de mão de obra qualificada. O nordestino construiu esse país. Cortou cana, construiu o metrô de São Paulo, construiu Brasília. Está construindo a Amazônia, junto com o pessoal do Rio Grande do Sul que está lá, junto com o pessoal do Sertãozinho, tem muitas famílias indo para a Amazônia. O microfone. Perdão, desbravou todo o cerrado aí do Mato Grosso do Sul, né? Então é um povo muito trabalhador. Uma curiosidade, professor, eu fui investigador de polícia e depois gestor orçamentário da seccional, da Polícia Civil, né? Quem mexia na seccional, a gente trabalhava as contas, os pagamentos dos presídios, viaturas, combustível, então a gente fazia a gestão desse orçamento. E outro dado curioso é justamente esse. O migrante ele não vem para trazer problema. Quem traz problema é aquele passageiro, muitas vezes, pelo menos há alguns anos atrás, aquele que era transeunte, que transitava, que trazia os maiores problemas. Hoje, é claro, com o crescimento da cidade e o crescimento dos problemas sociais, nós continuamos tendo violência e violência de quem está aqui. Mas quando a migração iniciou, não se tinha problema com o migrante, quando ele vinha para fincar raízes, e sim pelo transeunte, aquele que não tinha compromisso com a cidade que escolheu para viver, né? Que é uma coisa que corrobora com o que o professor acabou de afirmar. O migrante não vem para dar trabalho, ele vem para trabalhar. Sim, só complementando o que você falou de maneira bastante inteligente, isso na sociologia tem um nome, ele é chamado... Esse cara que fica rodando, que tem muito paulista, porque na Cracolândia está lotado. Não vamos ficar aqui falando mal dos outros povos, não. Né? Tá lotado. A Cracolândia são pessoas da própria cidade. Como nós temos aqui algumas praças, né? São pessoas da própria cidade. E como essas pessoas elas são atendidas por um CRAS e jogadas para outra cidade, elas vão fazer isso que o doutor falou. Esse looping proletariado, eles dão a volta no Brasil. Daqui 2 anos eles estão aqui. Mas é gente que é transeunte, que escolheu viver na rua. Eu respeito, eu sei que você também respeita. É uma opção da pessoa. Nós acolhemos, a cidade acolhe, dá banho, tem o albergue, dá a sopa, cuida e manda embora, porque não vai deixar o cara dando problema aqui. Né? Mas esse não é o migrante nem o imigrante, foi o que o senhor falou. Esse aí é o transeunte, e aí tem paulista, tem de tudo. Gente de famílias riquíssimas, que abandonou tudo por causa da droga. Não estou criticando a vida de cada um. O grande Hegel, que você estudou na faculdade, o grande filósofo, dizia: a vida não é minha se eu não puder jogar fora. Então, se a pessoa quiser jogar fora, a vida é dele. Cada um é dono da sua própria vida, quer jogar fora. Do meu ponto de vista, está jogando fora. Mas do ponto de vista do cara, eu que estou jogando minha vida fora, porque eu acordo cedo, eu escovo os dentes. Eles falam, eu não vou escovar dente, não vou tomar banho, não vou criar filho, não vou trabalhar, eu quero ter uma vida de felicidade. É um problema social? É um problema social, até por causa do preconceito. Como lidar com isso? Aí o senhor que pode falar. Como é que a gente lidaria enquanto vereador, enquanto alguém que milita, né, na advocacia, na polícia, e como vereador, como enfrentar esse tipo de coisa? Sem dúvidas. São problemas em que existem receitas, mas fazer a receita funcionar é muito difícil. Em todo o mundo, em todo o planeta, a exceção, e aí eu chamo a atenção para países nórdicos e países baixos da Inglaterra, Irlanda, que tem uma diminuta população de transeuntes e de rua, nós temos esse problema mundo afora. Estados Unidos, uma potência mundial,
eu digo dentre as potências democráticas, né, porque a China nós não conhecemos tão bem como funciona o regime chinês, por ser o que eles chamam de democracia fechada, né? Nós temos o problema pelo mundo e é muito difícil a solução, mas existem algumas receitas, como a educação, né, professor? O senhor milita há tantos anos, a educação e a formação profissional, porque além de tudo isso, um outro seio que precisamos preservar é a família. Como juiz de casamentos, a gente observa que não muda ao longo dos anos, desde quando eu comecei as minhas funções de juiz de casamentos em 2010, e nós temos uma oscilação entre separações, divórcios e casamentos que oscila. Ano a ano você tem estatísticas de aumento de casamentos, diminuição do divórcio. Em anos seguintes, aumento do divórcio e diminuição dos casamentos, como por exemplo, ano de pandemia. 2020 foi um ano de uma tragédia mundial, aumento de violências, desuniões, desfazimentos de famílias. Mas essa desestrutura familiar também é uma grande responsável por esse problema que nós temos endêmico, que é o transeunte, o usuário de droga, a desagregação do ser humano e o desperdício, que o professor chamou de a vida é minha, eu faço dela do que quiser, e eu concordo, mas algumas pessoas estão desperdiçando as suas vidas. Elas se perderam, algumas não por culpa delas. Quantas pessoas nessa pandemia fecharam suas lojas? Lojinhas pequenas, de ele e a mulher, e ainda aí veio o divórcio. Eu tenho um amigo que ele já vinha tendo problemas como professor, porque o professor ele tem uma data de validade. A partir dos 47 anos de idade, as escolas começam a se livrar dos professores, porque eles vão ficando velhos e não vão se renovando, porque você precisa se renovar sempre em todas as funções, mas principalmente o professor, senão você não entende uma criança de 14, 15 anos de idade, né? Eu tenho que ver as séries que eles estão vendo. Então, se eles estão vendo lá Modern Family, eu tenho que ver. Porque eu não posso dar, a hora que eu vou dar um exemplo, eu não posso dar um exemplo assim, a Gina Lollobrigida, essa nem o doutor sabe quem é, né? Porque eu sou muito velho. A Gina Lollobrigida, o cara fala assim, mas quem que é a Gina Lollobrigida? Ela foi heroína em 1960 do cinema. Não, eu tenho que falar alguém, olha... Tá vendo? Vocês estão assistindo o Black Mirror? Aí vai, entendeu? Então, mas não é todo mundo que consegue fazê-lo, porque você tem que falar a gíria deles. Você tem que ouvir as músicas que eles estão ouvindo e em uma certa altura da vida você já não quer mais ouvir, né? Mas você precisa estar inteirado. Então, as pessoas às vezes são dispensadas. Então, ele já estava nesse processo de envelhecimento, problemas com a esposa, e a escola que ele tinha faliu. E aí o que aconteceu? Usava droga, hoje também é mendigo de rua em Ribeirão. Vive da caridade dos outros professores. Aí cabe naquilo que o senhor está falando. Não é opção. Porque se é opção ficar na rua, aí você não tira. Por isso que a polícia não consegue tirar, e nem pode bater, e nem pode matar, nem pode dar pancada. Então você não tira da rua quem não quer. Agora, quem quer, o CRAS, as religiões... Os evangélicos, os espíritas, os católicos detectam essa pessoa e retira. Aí é possível tirar. Perfeitamente. Nós não podemos esquecer, e dentre todas essas instituições, eu preciso até fazer uma referência. Eu fiz parte e me afastei por conta da política, como disse, tanto da maçonaria como do Rotary, que são associações que também cuidam das pessoas. Inclusive, o nosso albergue noturno recebe uma ajuda financeira de tempos em tempos do Rotary, dos nossos Rotaries aqui, o Rotary Sertãozinho e o Sertãozinho Aparecida. São instituições, e me desculpe os leões, os leoninos, os Lions, também uma outra instituição de grande valor que também ajuda e muitas vezes é vista com preconceito, principalmente a maçonaria, por falta de conhecimento das pessoas que não conhecem o trabalho dessas associações, dessas instituições.
Perfeito, a maçonaria de Sertãozinho eu conheço muito bem, são várias lojas, né? Já fiz tive o orgulho de fazer algumas preleções lá dentro sobre crise econômica, isso e aquilo. Estou contactando o presidente de uma delas, da Amadeu, para trazer para cá, porque é preciso que eles mostrem para a sociedade, porque o Rotary, o Lions, a maçonaria, eles fazem muita coisa. Os Demolei fazem muita coisa, a molecada Demolei, tem muito aluno Demolei, eles fazem muita coisa, mas quietos, eles não falam nada, né? Se eles vão ao asilo... Essas associações têm um lema, as pessoas têm um mito de dizer que maçonaria é segredo, maçonaria não é segredo, como o Rotary também não, é discrição, são pessoas que entendem o verdadeiro sentido da doação, da caridade. Doa-se com a mão e não precisa a outra ter conhecimento. Quem faz caridade e usa essa caridade para fazer publicidade e propaganda, não é realmente um doador de coração. E essas instituições não usam a publicidade, mas uma entrevista, principalmente comandada pelo professor, que vai saber abordar esses temas e pelo menos mostrar para a sociedade esse trabalho, né, que é muito importante. Com certeza. Mas estamos aqui para aproveitar, no bom sentido do senhor, né? E tem uma coisa, né? Nós estamos vendo que é um homem dos 7 instrumentos, como se falava quando eu era criança. Me perdoa. Isso, faz fazer uma homenagem a um grande amigo, o advogado Ducha. Ele fala, Dr. Léo é o cara que joga nas 11. Isso me deixa muito orgulhoso. Com certeza, nós percebemos isso, o seu carinho pela cidade, a sua preparação. Falamos um pouco mais do Parque Ecológico. O que é tecnológico? Desculpe-me, Parque Ecológico já existe. Desculpe-me, é o Alzheimer, né? Mas fale, professor. O Parque Tecnológico é um projeto que surgiu nos Estados Unidos para diversificar a economia. E lá nós temos centros de tecnologia, né, que hoje são as molas propulsoras, né, de tecnologia mundial. Estão perdendo um espaço para a China e isso é bom, de certo modo. E o Brasil está avançando nesse setor de tecnologia, diversificação de produção, diversificação industrial, a passos mais lentos, mas está avançando. A nossa ideia do Parque Tecnológico é a ideia original de trazer um polo universitário, um braço, ou até mesmo uma unidade de universidade, de faculdades, como a UFSCar, a Unicamp, a Unesp, né? Preferencialmente uma instituição pública que possa promover ensino de qualidade gratuito. E em torno dessa universidade, dessas faculdades, que empresas, né, ou startups, que hoje está muito na moda, empresas de tecnologia, venham a se instalar para usar e se aproveitar, como o professor usou, no bom sentido, dessa tecnologia gerada nas universidades para desenvolvimento de tecnologia, modelos de industrialização, de automação, novos, que não estão inseridos na nossa malha industrial, no nosso setor, na nossa base da indústria, que essencialmente é de transformação ligada ao fornecimento de insumos e equipamentos para a cana-de-açúcar, para a exploração do nosso produto, da nossa cana-de-açúcar, o nosso ouro verde. Então, seria nesse sentido, e aí vem uma união de esforços entre Associação Comercial Industrial, SEISE, Prefeitura Municipal, Câmara, sociedade, associações sem fins lucrativos, para que nós possamos unir esforços para trazer e principalmente, que é uma coisa que a gente aqui sofre por não termos um representante direto na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, que isso também pesa, porque na hora das decisões no Congresso ou na Assembleia, para a indicação dos projetos para o município, o quanto faz falta um deputado estadual ou federal, ou quem sabe ambos, um federal e um estadual, do nosso município. Nascido, formado, ou mesmo um migrante que aqui adotou essa terra como sua, como nossa. Então, esse é o sentido do Parque Tecnológico, para a gente diversificar a economia, passar para sapato, televisores, fábricas de celulares, alimentação, bebidas. Nós já estamos aqui com a Mata do Leão, sim, né, que não podemos deixar de fazer, é maravilhosa, uma das melhores do mundo.
nós temos a cervejaria, desculpe falar da concorrência, mas nós temos que não exaltar o Alquimia, BR Brio, né? Exatamente. Mas a nossa preferida, sem dúvida, a nossa Mata do Leão, a nossa cerveja Lund. Então, é nesse sentido que nós pretendemos e continuamos insistindo desde 2009, olha quanto tempo, 11 anos, nesse projeto que, apesar de resistências pequenas, está conseguindo ser implantado na cabeça dos empresários, na cabeça dos nossos administradores, inclusive fez parte do plano de governo anunciado nas eleições e que com certeza será executado pelo caráter e pela responsabilidade e o compromisso do nosso atual prefeito e vice, com certeza será implementado nesses próximos 4 anos. Assim espero. Como as coisas se fecham. Nós trouxemos aqui o Marcos Oliveira, da família da Golive, que dirige startups e discutia justamente isso, tecnologicamente, as soluções para Sertãozinho. Veio aqui o Dr. Paulo Galo, veio aqui o Paulo Kroll, ex-vereador, veio aqui o Dr. Claudinei e falamos da necessidade de diversificação da nossa economia e da necessidade de Sertãozinho ter um representante, deputado federal, deputado estadual, porque passou da hora da gente unir esforços, porque há um problema aqui. Elogiamos a cidade, mas há um problema. Se você se lançar a deputado, com chance de vencer, alguém se lança só para atrapalhar. Isso é uma burrice contra a cidade. Nós temos que ter um candidato, por quê? Porque 55 mil votos... Nós temos 98, se eu não me engano, mil eleitores, 120 mil habitantes, em torno de 68 mil. 68 mil. 120 mil habitantes, em torno de 68 a 72 mil eleitores. 55 mil tem deputados eleitos por 55 mil. Nós faríamos com certeza um deputado para lutar pelas nossas questões. Nós temos um eleitorado capaz e em número suficiente para formarmos um deputado federal e um deputado estadual, porque não concorrem entre si, né, porque são funções e cargos diferentes. E como o professor disse, realmente é uma birra, eu vou usar essa palavra, é uma birra para simplificar, uma birra política e uma batalha de egos e vaidades entre os nossos representantes aqui no município. E como o professor falou, sempre que uma pessoa de renome, destaque, com projeção, lança-se candidato, vem um outro para atrapalhar, para dividir aqueles votos. E muitas vezes, professor, eu que estou na política desde jovenzinho, desde a União da Juventude lá em 1986, eu já participava de política, mas dentro da política, de fato, desde 2004, efetivamente. E o que nós observamos é uma estratégia cruel, rasteira, de alguns candidatos que vêm de fora, promovem a candidatura de candidatos de pouca expressão do nosso município, que vão fazer concorrência àquele de maior expressão, para que aquele de maior expressão não vou dizer assim, não assuma o lugar daquele candidato de fora que patrocinou o seu aliado político aqui, mesmo contrariando os interesses de toda uma cidade. É uma pena que a política ainda é feita dessa forma. Com certeza. Obrigado, amanhã nós voltamos.